Vossas Excelências, o prefeito no dia de ontem entrou em contato comigo solicitando que fosse marcada essa reunião a pedido do deputado Renato Henning, para nós tratarmos de alguns assuntos com referência ao Hospital Regional do Biguaçu, onde vieram para nos prestar algumas informações representantes do Instituto da Casa Brasil, ao qual eu convido para fazer parte da mesa o diretor técnico Romero Lima e o administrador hospitalar Wilson Keller. E também eu quero convidar também o secretário de Saúde, Leandro Barros. Como eu já falei no início, é uma reunião, até vai ser uma reunião um pouquinho rápida, porque o assunto que eles nos trazem é com referência às OS, que ora estão pegando para administrar várias entidades da saúde do estado, de alguns municípios, por isso problema por causa do limite prudencial. Isso realmente vem acontecendo por causa do limite prudencial que muitos estados não podem investir, contratar funcionário, não podem investir mais na saúde por causa do limite prudencial, que é uma das exigências do Tribunal de Contas. Se o prefeito ou o governador que ultrapassar esse limite durante o ano, ele está sujeito a ser pego por improbidade. Então, para nós começarmos, eu quero passar a palavra para o doutor Leandro vai dar primeiro falar alguma coisa, eu já passo a palavra direto para o diretor técnico. Então já passo a palavra já para o diretor técnico Romero Lima, depois o administrador hospitalar, o Wilson Keller, também vai dar algumas informações. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Quero dizer que eu fico bastante satisfeito, em poder estar hoje aqui conversando com vocês, para que a gente de fato possa estar trazendo alguns esclarecimentos acerca da atuação e do funcionamento das organizações sociais. Meu nome é Manuel Romero, sou diretor técnico, estou aqui hoje representando o Instituto Social Casa Brasil, que é uma organização social que atua na área de saúde. Boa tarde a todos, meu nome é Wilson Keller de Araújo, venho representando também aqui a Casa Brasil. Agradeço o convite de poder estar colaborando com os senhores com relação a elucidar algumas questões relacionadas à OS. Sou administrador hospitalar, tenho formação pós-graduação em administração hospitalar e também em administração pública. Trabalho com tecnologia da informação já há alguns anos e já administrei alguns hospitais na região e também na cidade de São Paulo. Bom, organização social, assunto polêmico, Na verdade, a gente está aqui, trazendo não só a experiência, mas a vivência que a gente tem, no estado de São Paulo. Na verdade, a gente já atuou em inúmeros municípios, nessa modalidade de contrato de gestão. Então, a gente já passou pelos municípios atualmente, a gente está em Campos do Jordão, a gente está em Cananéias, e já passamos por outros municípios, como São Bernardo e Araraquara. O Instituto Social Casa Brasil, ele é composto por profissionais de diversas formações. Então, neste grupo, a gente tem administradores hospitalares, tem médico, tem enfermeiro, tem farmacêutico,
Ou seja, são profissionais das mais diversas formações na área da saúde que se formaram e constituíram essa organização social para que a gente possa estar prestando, né, esse trabalho de gestão para os municípios. Não sei se vocês sabem, mas o município de São Paulo, ele é o município do Brasil que tem o maior número de parceria com organizações sociais. Tá? A gente sabe que em alguns estados, né, inclusive parece-me que aqui, a atuação dessas entidades, elas são questionadas, né, pelo Tribunal de Contas. Né? Imagino que vocês já devam ter visto alguns relatos, né, tratando a respeito dessa questão. Mas eu quero deixar claro para vocês, né, que a atuação dessas instituições, né, dessas organizações sociais, elas estão fundamentadas em lei. Né, elas estão normatizadas em lei. Portanto, não existe impedimento, né, legal para que elas possam atuar. Logicamente, para que a gente consiga desenvolver o trabalho, o gestor municipal tem que querer, né, a gestão municipal tem que querer, né, e precisa ser fundamentado a atuação dessa instituição no município. Fundamentado de que forma? Né? Através de lei. Tá? Na verdade, há a necessidade de ter uma lei municipal permitindo que estas organizações sociais atuem no município, fazendo a gestão, né? Define-se o objeto do que quer que essas organizações sociais atuem. Se é na gestão do hospital, se é na gestão de unidades de saúde, se é na gestão de UPAs. Então, nessa lei, pode-se definir o objeto de atuação. Exato. E quais os limites de atuação que esta organização social terá para desempenhar o seu papel. A organização social hoje, ela é uma parceira do município. Ela vem para ajudar, né? Ela vem para flexibilizar, ela vem para dar agilidade no processo. Porque, como vocês sabem, né, dentro da gestão pública, todos os trâmites, né, os procedimentos, eles são bastante engessados. Né? E isso é uma particularidade, né, da própria gestão pública. Então, com a organização social, resolve-se isso. Por quê? Se ganha a agilidade. Né? Quando o gestor municipal ele decide repassar a responsabilidade da gestão para uma entidade, é como se ele mudasse de posição. Né? Ou seja, não é que ele não vai ser cobrado, ele também vai ser cobrado pela população, mas ele vai ter de quem cobrar. Quando ele não tem uma gestão, ou uma entidade que está à frente do seu serviço, ele vai ser cobrado diretamente, vocês vão ser cobrados diretamente. Uma vez que tem a organização social à frente do serviço, ela vai ser responsável por dar conta daquilo que se comprometeu a executar e a fazer. E nós, né, nos colocamos nessa situação, né, de possuir a expertise necessária, né, para que possamos fazer a gestão do serviço, né, que nos for designado. Acho que seria interessante se os senhores começassem, né, ou as dúvidas principais que os senhores têm, começassem a fazer para que a gente possa estar ajudando. Acho que seria mais fácil de elucidar. Produtivo também, sem dúvida. Né? Porque senão nós vamos falar aqui, nós vamos falar o tempo todo e talvez não seja o objetivo de vocês. Mas realmente um dos objetivos é nós escutarmos primeiro para depois nós fazermos alguns questionamentos. Então essa é Então, assim, só fazendo uma observação, né, na verdade, assim, né, até peço desculpa a vocês, mas nós não viemos hoje preparados, né, para fazermos esta apresentação desta forma mais formalizada. Na verdade, nós recebemos o convite para vir ao município, mas para fazer uma visita técnica ao hospital.
né? Nós viemos para conhecer o hospital, né? Ainda não, né? Até mesmo para que, uma vez que a gente fizesse essa visita técnica, a gente pudesse ter o maior subsídio, né? Para falar com mais propriedade daquilo que é o objeto, tá? Mas, assim, como a questão é com relação à atuação das organizações sociais, nós também nos colocamos à disposição, né? De estar fazendo aqui o esclarecimento daquilo que vocês, né, precisam ou têm dúvida ou querem saber. Posso perguntar, presidente? Sim, Vamos agilizar então, né? vamos agilizar isso. Eu queria saber se ele já conhece essa planta, esse modelo de hospital que é feito pela Organização Mundial da Família, que é o nosso aqui, que é o hospital nosso feito aqui. Tem, me parece, 13 no Brasil, se não me engano. 12 ou 13. E Pojuca e tal, Camboriú e tal, e aqui em Iguaçu. E a outra pergunta que eu faço, 15, sei lá. Pode ser. Se for bom, nós chegamos a 45, senão a gente fica nos 15 mesmo. Gostaste dessa, Wilson? Então é o seguinte, a pergunta também, objetivamente, para a instituição que vocês representam, vocês dizem que tiveram em 2 cidades, saíram, estão em outras 2 cidades. Por que saíram daquelas 2? Se a iniciativa foi da entidade ou foi do município? Se vocês têm convênio também com estados ou só com municípios? E quanto tempo ficaram naqueles 2 municípios? Quais foram os problemas que provocaram a saída? Acho que aí já esclarece alguma coisa. Obrigado. Bom, com relação ao hospital, nós temos várias instituições, vários técnicos que têm total conhecimento com relação ao qualquer tipo de hospital, ou qualquer tipo de UPA, ou qualquer tipo de instituição de saúde que seja necessária montar em uma instituição, em uma cidade, vamos dizer. Então, isso para nós é relativamente simples. Até essa realmente que é a nossa função. Em todo momento que houver a necessidade de ser implantada uma nova, ou um hospital, ou uma UPA, ou um UBS, é que nós façamos isso da forma mais correta possível. Eu até particularmente prefiro participar do início de uma implantação, desde o início dela, do que pegar uma instituição já montada e feita. Porque a instituição montada e feita você tem que corrigir. A que você começa, né, no caso de vocês aqui, que está muito bem, né, alinhavado, é totalmente diferente. Né? Você já está certo, já tem as regras, já tem as normas, já tem tudo bem claro, tudo bem definido, do que você pegar algo que já está andando e com uma saúde talvez não tão boa. Então, o domínio com relação a todo o tipo de instituição na área da saúde que pode ser montado, nós temos técnicos suficientes para isso aqui. Com relação à pergunta que o senhor fez, qual é o seu nome? Braz. Que o senhor Braz fez, no estado de São Paulo, normalmente, né, os processos licitatórios, né, de organizações sociais, eles são feitos por um tempo determinado, tá? E isso varia muito de um município para o outro, né? Em um município, o contrato perdura por 1 ano, por 2 anos, né? Podendo ser renovados ou não. Tudo isso vai estar sendo definido no momento, né, que é feito o edital de licitação para a contratação da organização social. Inclusive, isso é uma questão que vocês precisam discutir, né, para saber qual que é o tempo, por quanto tempo que vocês vão estar fazendo esse contrato. Esse é um ponto. E nesses municípios em que a gente estava atuando e deixamos, está, na verdade, atrelado à questão do viés político, a mudança de gestor, né, que decidiu mudar a entidade que estava à frente da gestão do serviço. Então, se deve mais a isso. Mas não tivemos nenhum problema acerca de improbidade administrativa ou má aplicação de recursos que viesse a estar justificando isso. Mais alguém quer fazer pergunta? Vereador Douglas. Boa tarde. Bom, primeiro, em relação ao custeio do hospital, que é uma preocupação latente de todos nós vereadores, o secretário de saúde tem certeza também. Em relação ao custeio, é sabido que o município de Biguaçu não tem condições, hoje nem terá
brevemente, de suportar com 100% dos custos para a manutenção do hospital. Em vista disso, o prefeito municipal tem buscado parcerias junto ao governo do estado e junto aos municípios da região metropolitana para custeio efetivo desse hospital. A participação da entidade, o marco inicial dela é a partir de que já tenham garantidos esses recursos, e aí a licitação se atribui lá o valor X e o município que se vire, que vai fazer os recursos, ou a entidade, a partir de essa licitação pode ser antes, inclusive para determinar com que a entidade tenha também a responsabilidade de correr atrás de parceiros para custeio desse hospital. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta diz respeito à questão legal. A gente tem acompanhado nos últimos dias aí, nos últimos meses, o posicionamento da Justiça com relação à impossibilidade de convênios dessa natureza com organizações sociais, haja vista o argumento do Ministério Público de que está se terceirizando um serviço privativo que deveria ser público. Se vocês têm conhecimento disso e se com o governo do Estado, porque já ouvi pronunciamentos do governador no tocante a extinguir as parcerias com organizações sociais, e quero saber se vocês já adiantaram essa conversa com o governo do Estado a respeito disso. Com relação à primeira pergunta, o que muito tem e acontece com relação a organizações sociais diz respeito com relação ao básico de qualquer tipo de, vamos dizer assim, trabalho, negociação ou parceria. O propósito de uma instituição, de uma OS, ele é óbvio, né? É de ser um braço apenas da prefeitura. Ele não tem, ou das instituições, ele não tem a incumbência de estar substituindo de uma forma única e definitiva. Ou seja, falando bem claro, uma prefeitura, ela não simplesmente pega um hospital, por exemplo, e passa para a OS, e a partir daquele instante ele se vira para administrar. E o contrário também é fato. A OS, a partir do momento que ela assume uma instituição, ela não é soberana sobre aquilo que está acontecendo ali. Ela deve informações, ou seja, o patrão, que são as prefeituras. Falo dessa forma porque não existe outra maneira senão participar, de ser participativo, de estar em conjunto, né? A instituição, a OS, ela teoricamente, ela é mais um profissional daquela prefeitura, tá? Ela tem um intuito ali de estar apoiando diretamente a prefeitura nesse momento, ou o Estado, ou assim que seja, tá? O que subentende dessa forma? O que a gente pode entender? Por exemplo, num projeto, quando você inicia um projeto, essa instituição, a OS, ela tem que participar, isso tem que estar ativamente no planejamento dela e na viabilização de tudo aquilo que seja necessário. Então, a princípio, inclusive, esse é um dos motivos que nós viemos para cá, era de fazer um mapeamento exato do momento que a instituição está hoje. Para que aí sim, a partir daí, se monte um projeto que seja o melhor, não somente por conta da instituição, mas também por tudo aquilo que envolve o município e a população, o que é o melhor naquele momento para a população. Então, você apresenta um projeto para que a prefeitura faça a aprovação, a partir daí, isso é trazido para que os senhores façam a aprovação e assim por diante. Então, a parceria ela é constante, né? Não tem como ser diferente. Não sei se foi isso que você... Certo. Só antes de responder o segundo questionamento... Só complementar, no questionamento em que você fez, né, que sobre a responsabilidade de buscar recursos, é possível? Essa pergunta você... Exato. Perfeito. Uma OS não é sozinha, né? Ela é constituída por um grupo. Você não tenha dúvida que todos que constituem esse grupo têm contatos, tá? Em todos os níveis da administração, tá? Então, com certeza, né? No caso, sejamos nós que estejamos à frente do serviço, esses contatos serão acionados no sentido de
está buscando algum recurso, algum auxílio para ajudar no custeio e na manutenção do serviço. Certo, tudo isso eu entendi. A pergunta objetiva e clara é o seguinte: há possibilidade de responsabilização através de contrato? Por exemplo, o município destina para a manutenção do hospital mensal, precisa de R$1,5 milhão. O município vai arcar com 700 mil e os outros 800 mil a entidade vai buscar, seja lá com quem for. Há possibilidade disso? Não. Então a responsabilidade ela é integral do município. O que a entidade pode fazer é não medir esforços para buscar parceiros para executar. É isso. Certo. E sobre... Nesse caso, não se dá nenhum passo antes de uma aprovação. Então, nós temos níveis diferentes de atendimento. Nós não vamos passar para um nível mais alto enquanto não tiver essa condição, não tiver essa verba. Então, somente depois de aprovado, com um projeto claramente, que é isso que a instituição vai contribuir com a prefeitura. Por exemplo, nós temos hoje, pode ser que vocês estejam numa condição aquém por uma questão simples de ajuste no contrato que vocês têm, no contrato ou no tipo de prestação de serviço que vocês fazem hoje. Então, um pequeno ajuste pode te dar um up na receita que vocês recebem. Essa é a avaliação que a instituição, que a OS tem obrigação, a partir do instante de se montar um contrato, de estar fazendo. Então, somente após feito isso, que, como eu disse para você, é feito um estudo para ter melhoria e um crescimento contínuo. Só mais uma, ainda com relação à questão do recurso, né? Vocês sabem que em todo processo licitatório, né, o recurso do município ele já tem que ficar previsionado, né, para assegurar o custeio, né, daquele serviço que está sendo contratado ao longo do ano, né? No caso da organização social, também não seria diferente, tá? Ou seja, o recurso que ficar definido para custeio do hospital vai ficar previsionado dentro do orçamento do município, tá? Com relação à questão legal, como você colocou, esses questionamentos, eles não são de agora, tá? Esses questionamentos vêm desde a aprovação da lei que normatiza a atuação das organizações sociais, tá? E no meu ponto de vista, eu acho que isso é um passo sem volta, tá? Até mesmo porque a atuação dessas instituições nos mais diversos estados já estão consolidadas, tá? Então, assim, é algo que vai ser questionado, mas que exige jurisprudência, né, que existe comprovação de que a atuação de uma organização social com transparência, tá, ela traz benefícios para os municípios, e isso está provado. Wilson. Resumindo, nós vamos arrumar o hospital, nós vamos arrumar o dinheiro e vocês vão fazer a gestão. Resumindo, é isso. Tá, nós podemos participar. Nós teríamos falando para o lado financeiro, né? Nós teríamos mais o custo para manter vocês para gerenciar, fazer a gestão do nosso hospital. Porque vocês não vão vir trabalhar de graça, vocês vão trazer uma estrutura para fazer a gestão. Nós vamos ter que correr atrás do recurso estadual, federal, municipal, iniciativa privada, e nós temos que ir atrás e vocês vão gerenciar. Quer dizer, então é aquilo que o presidente falou no iniciamento. A única vantagem de fazer o OS, para trazer para gerenciar, é deliberar realmente o índice prudencial da folha de pagamento. Seria isso? Não só isso. Não só isso. Todo o restante do processo operacional do hospital seria assegurado com maior eficiência. Transparente. Discutindo a eficiência. Estou discutindo, a grosso modo, nós teríamos que pegar o dinheiro, colocar a mão de vocês iam fazer a gestão do dinheiro, a gestão do hospital, e vendo, aí vocês vão entrar na parte operacional, que é a parte da qualidade, o nosso povo de Biguaçu e a nossa necessidade. É isso. Exatamente. Nós teríamos mais um custo ainda para pagar a OS. Seria isso, para abrir o hospital. Não, porque vocês não vão vir trabalhar de graça. Nós vamos supor que nós tocamos aqui com o município, com o dinheiro do município. Nós vamos ter um custo de 10 milhões para tocar o hospital. Vocês vão vir para prestar o serviço de vocês, vai ter o custo de vocês, mais o lucro para manter vocês, nós temos que gastar 12. É isso.
Mas assim, é eficiência, exatamente. Porque, na verdade, o custo que a prefeitura tem para manter um serviço, ele não é contabilizado, mas é um custo alto também. Com a OS, você iria ter uma agilidade maior nisso. Na realidade, até a busca dos recursos, desde que seja isso, o projeto em si, né? O como, onde buscar, o que fazer com os recursos que existem hoje, isso também é uma participação nossa. Nós não vamos estar simplesmente trabalhando com aquilo que vocês hoje, por exemplo, têm. Por isso que é o importante, antes de se trabalhar, antes de se falar em valores ou em que vai ficar a responsabilidade para isso, o importante é ser feito um estudo sobre como está hoje, o que se pretende, e aí sim, a instituição, que não precisa ser necessariamente a nossa, pode ser qualquer uma outra, apresenta o projeto para a atividade fim que vocês determinaram. Olha, nós precisamos de uma saúde X, Y, Z, onde nós vamos ter determinadas especialidades. Então, não, mas isso faz parte do projeto, que aí nós vamos apresentar. O senhor por exemplo, nós temos essa necessidade. Então, nós vamos desenhar o projeto, né, onde tem que buscar e o que deve fazer para que possa ser feito isso e o quanto custa isso. Né? Esse que é o projeto, na realidade. Apresentar não só o que é o melhor financeiramente, mas o que tem a melhor qualidade na prestação do serviço em si. Que isso, obviamente, vai estar, aí sim vai estar incluído, obviamente, os valores que correspondem ao OS e assim por diante. Só mais uma perguntinha para finalizar. É vocês que vão tocar o hospital de Jaraguá do Sul? Porque está vindo uma OS, ele está hoje na Assembleia, inclusive discutindo, nós estivemos lá hoje. Não, até poderia ser vocês, né? Em Jaraguá do Sul, eles estão vindo uma OS, eles estão passando, que é municipal e estadual, eles estão passando por uma OS também. Até hoje tinha alguns deputados que saíram da reunião que nós estávamos para ir lá discutir, para fazer essa pequena, também essa apresentação, mas lá na Assembleia, eu pensei até que fosse vocês. Obrigado. Vereadora Magali. Boa tarde, senhor presidente, senhor secretário, a organização que está aqui presente, os vereadores e o público presente. No meu ponto de vista, vereador Wilson, eu tenho a mesma opinião sua. Né? Hoje, não lidando tanto, não tendo tanta experiência com o S, mas o que a gente tem percebido no entorno, nas situações que vêm ocorrendo, inclusive na situação do município, né? A grande angústia é esse recurso que o município não tem hoje em custear a despesa do funcionamento do hospital num todo. Então, achei que a organização social ela receberia um repasse do município e ela iria atrás desses recursos para complementar essa despesa. Então, isso não acontece. Daí eu faço alguns questionamentos. A despesa hoje prevista para a manutenção desse hospital, na totalidade, né, Leandro, está em torno de 3 milhões de reais mês, certo? A prefeitura, para colocar o hospital a funcionar hoje, pagaria os 3 milhões de reais mês para vocês e mais o valor que vocês vão cobrar para fazer o serviço. Não, vocês então retiram esses 3 milhões mês para administrar o hospital. Pode. Na verdade, é assim. É um exemplo de custo hoje, ele custa 3 milhões. Ele custa 3 milhões para botar o hospital a funcionar, isso, estimado. Todos os setores, a organização, a prefeitura repassaria 3 milhões de reais e a organização administraria o hospital. Bom, como a gente já falou aqui anteriormente, nós ainda não conhecemos o hospital. Nós ainda não sabemos exatamente tudo aquilo que está previsto para o hospital. Somente a partir do momento em que a gente tiver conhecimento, né, em que a gente fizer essa visita técnica, tivermos acesso às informações, é que a gente pode fazer uma previsão em termos de custos. Tá? No projeto em que a organização social vai fazer, no valor que chegar, aquele valor já vai estar incluído tudo. Tá? Ok. Tem um ponto importante com relação a isso. O hospital ele é regional aqui? Regional. Então, por si,
só pelo fato de ser regional, você já pode buscar, né, receita fora do município. Mas isso não é a instituição, é o município que tem que montar um projeto, apresentar que o projeto seja aprovado para que possa ter. Eu só pontuei essa questão novamente porque eu gostaria de esclarecer uma dúvida. A contratação dos profissionais, ela ficaria por conta da organização. Exatamente. Todo o pagamento desses profissionais é por conta da organização. Exatamente. Tá. E outra questão, é como que fica o contrato desses profissionais? A estabilidade de contrato é um contrato por tempo... Prestador de serviço, Todos contratados via CLT. Sim, isso legalmente não teria problema algum. Sem problema nenhum. Outra questão é a parceria desse hospital. Eu falo em termos, Leandro, de serviço privado e público. Uma margem uma porcentagem do serviço privado funcionando dentro desse serviço público. Vocês têm uma previsão disso? A legalidade de ter um número X do serviço privado funcionando junto? O que vocês têm para nos trazer disso? Na referente aos planos de saúde... Vocês tem alguns modelos, né? Existem alguns modelos que por isso que tem que ser apresentado. Vocês que vão nos dizer qual é o que vocês desejam. Já de antemão, já falo que se você tem um hospital regional onde ele é 100% SUS, você já tem, só por isso aí, você já tem uma verba a mais de repasse. Agora, se você coloca, por exemplo, qualquer convênio para atender ali, no meio, você já perde esse recurso. Então, é muito interessante isso. Tudo depende daquilo que você deseja. Então, isso não é uma proposta, não é uma proposta que já vem fechada com a organização. Isso é um critério que o município vai buscar. Exatamente. Olha só, no momento em que o município decidir abrir o processo licitatório, ele já tem que estar com todo esse perfil definido pelo hospital estabelecido. Tá? Isso tudo vai somar ao edital. Tá? Então, se o município optar em que tenha lá atendimento de convênio ou particulares, vai estar lá estabelecido que vai ter e a porcentagem que o município quer que tenha. Tá? Isso é importante. Isso, mas isso é muito importante. Nada foge do domínio da prefeitura ou do município. Não foge em nenhum momento. Tá? É quando vocês fazem edital, na hora que é feito a confecção do contrato e assim por diante, o domínio sobre aquilo nunca e jamais sairá da mão do município. Né? A única coisa que o município tem que fazer com qualidade é a prestação de conta. É fazer com que aquela instituição que esteja prestando serviço para vocês façam a prestação de contas mês a mês. É uma das questões que talvez o senhor tenha, né, elucidado lá. Então, quer dizer, os 3 milhões, né, como você falou a respeito da instituição necessitar hoje, tá? Nós vamos buscar informação na instituição, dentro do hospital, nós vamos verificar se é realmente possível ou não administrar com 3 milhões. Se for possível, isso já vai estar no nosso contrato. Então, nós vamos ter 3 milhões. Então, ótimo. Nós vamos estar vindo para cá com o grupo, né, ou com as pessoas, vamos contratar as pessoas que têm e vamos administrar com esse valor. Mais absolutamente nada. Obviamente que se nós nos depararmos com uma condição diferente dessa aqui, aí nós vamos apresentar para que vocês possam vislumbrar isso aí. Então ou para mais ou para menos. Se for o caso, só para concluir, eu já tinha concluído, mas se for o caso de abrir o hospital em blocos, né, de serviços, por exemplo, o município não tem condições financeiras de custear toda a despesa momentânea. Então vamos abrir o bloco cirúrgico. A organização social faz esse trabalho parcial também. Sim. Como eu disse, no momento do mapeamento, no momento que você faz o mapeamento, é factível de se perceber isso, né? Então, a partir do instante que conversarmos com o nosso secretário aqui, ele vai deixar bem claro qual que é a meta, qual que é o objetivo, né? Então, nós temos pequena, média e alta complexidade. O que nós desejamos fazer? É um ponto, porque de acordo com a escolha, se é pequena, se é média, se é alta complexidade, é um custo. Não é só o custo para a prefeitura e para o município. Também isso tem um outro tipo de repasse também.
os valores são repassados de forma diferente. Então, tudo isso tem que ser avaliado, como eu disse antes do processo de licitação. E lá no processo de licitação, vocês vão definir exatamente isso. Olha, nós temos um hospital com 400, exemplo hipotético, tá? Nós temos um hospital com 400 leitos, porém, nós vamos estar fazendo o processo de licitação para uma instituição por 200 leitos, que hoje é o que nós temos capacidade para absorver, né? E aí, vamos apresentar o projeto em cima daquilo ali. É assim que funciona. Nada, volto a dizer, deixar bem claro, nada foge da mão do município. E eu aconselho a vocês que nada fuja mesmo. Mantenham sempre que vocês são os gestores da instituição. A OS, ela vem para facilitar o trabalho de vocês. Não é nenhuma questão de competência, ou não é uma questão dessa. É um facilitador, é o agente facilitador mesmo, que tem ali a incumbência de estar executando as atividades e de manter as pessoas. A organização, ela traz profissionais com conhecimento administrativos, financeiros e hospitalares. Então, isso que é o mais importante, né? Que vocês não precisam buscar no mercado, nós vamos estar treinando, enfim. São infinitas as vantagens, né? Vereador Ednei. Boa tarde, vereador Ednei. Uma das perguntas a vereadora Magali já fez, que era sobre a contratação do pessoal, né? Mas o critério que vocês usam é, vocês selecionam, dão prioridade para o pessoal do município ou da região, ou... Isso também pode estar previsto no edital. Normalmente a contratação ela se dá por meio de processo seletivo público, mas o gestor municipal também pode colocar isso no edital de licitação de como que ele quer que se dê essa contratação. Obrigado. Só para ilustrar a resposta dada ao vereador Ednei, a minha segunda pergunta foi justamente com base nisso, vereador, porque o que se discute hoje judicialmente é justamente isso, a possibilidade ou não de contratação, porque entende-se que haveria necessidade de concurso público para ocupar essas vagas já que são do município. E quando se faz uma terceirização através da OS, não há necessidade desse concurso público. Assim como as compras, que daí não precisam ser licitadas e tudo mais. Então o questionamento jurídico é o que me preocupa hoje, né? Apesar de não existir essa obrigatoriedade, né, atendendo a norma da transparência, é feito sim uma cotação tríplice, no mínimo tríplice, tá, para poder ser feita a aquisição. E no que se refere à contratação, tá, o mais aconselhável, o mais apontado pelo Tribunal de Contas é que seja por meio de processo seletivo público, tá? Vereador João Domingos. Boa tarde a todos. Algumas perguntas já foram feitas, na alta e na complexidade, média e alta complexidade, né? E se a empresa tem algum conhecimento nesse serviço prestado, nesse tipo de hospital que está sendo construído no nosso município, a qual tem 12 no Brasil. Se já tem algum conhecimento nessa base horizontal de hospital. E também em sistema de vídeo, de prestação de serviço de vocês. Eu acharia até que teria alguma coisa, mas como é a primeira visita, eu acho até para uma próxima visita, né, trazer alguma coisa nesse sentido, para conhecer o serviço realmente da empresa, da ONG, né, que está prestando serviço. Eu acho nesse sentido, Leandro, você com certeza tem muito mais perguntas para fazer para eles, junto aqui, que vai nos esclarecer as perguntas realmente técnicas do serviço de saúde do município. Seria essa pergunta do conhecimento de algumas entidades, né? E sobre vídeo. Dá licença. Como o meu nome é? O Romero não, foi você que falou. O Wilson, falou no início, eles não vieram, eles vieram preparados para eles nem conheceram o hospital aqui ainda. Então eles não estão totalmente preparados para nos prestar informação. E muito mais trouxeram alguns vídeos para nos mostrar. Então eu tenho certeza que na próxima eles vão passar todas as informações corretas, como deve ser, como não deve ser. Então eu peço até que Vossa Excelência tenha um pouquinho de paciência. Não, tá ok. Senhor presidente, eu entendi o que você quis dizer por tabela. Se tem conhecimento nessa estrutura horizontal desse tipo de hospital, eu não gostaria, seria a minha pergunta. Dr. Braz fez a mesma pergunta. Perfeito. A gente até já falou anteriormente, mas assim, isso não é nenhuma dificuldade para a gente, tá? Que como foi dito, a gente tem profissionais, né, que cada um traz sua vivência, que já trabalharam em vários hospitais, né, de São Paulo. Então, não acredito
que teríamos dificuldade de adaptar, desenvolver um hospital, mesmo sendo um nível horizontal, não é problema. Vereador Fernando, depois no final, até eu tenho conversado com o secretário aqui, no final o secretário vai prestar mais algumas informações para ir às considerações finais. Vereador Fernando. A minha primeira pergunta é, primeiro, boa tarde a todos, né? Quando se fala organização social, para o meu entendimento de todos aqui, principalmente o povo na rua, quando fala organização social, é que vai fazer um serviço social, prestar um serviço social de alguma forma. E pelo que eu estou entendendo de serviço social, igual assumir o hospital, é simplesmente uma empresa vai terceirizar o serviço do hospital para tocar o hospital. Eu queria saber se tem algum serviço social, ou o preço, as custas sai mais barato, com algum convênio que vocês têm, ou não tem. Essa é a minha pergunta, não sei se deu para entender. E quem foi que marcou essa reunião? Foi o Renato Rini? Foi esse, presidente? Falei no início, o prefeito ontem entrou em contato comigo, dizendo-me que queria que eu marcasse a reunião com Vossas Excelências, onde viriam as pessoas aqui para nos passar algumas informações com relação ao OAS, que provavelmente vai ser quem vai administrar o Hospital Regional de Iguaçu. Foi uma indicação a pedido do deputado Renato Reni. Ele até viria também, mas só que por motivos particulares ele não pôde vir. Não, esse meu questionamento é só para saber, então já tem um interesse do Estado em ajudar. Então, claro, o Estado, lógico. Então era só esse meu questionamento. Era só isso que eu tinha perguntado. Demais perguntas os vereadores já fizeram. Entendido, não precisa nem... Bom, tem mais algum vereador? Só responder. Bom, então, organização social, tá? Por que organização social? Porque ela é sem fins lucrativos, tá? Não está, por exemplo, na planilha de custos que a gente vai apresentar para vocês, não estará embutido aí lucro nisso, tá? A gente vende, se pode dizer, vende apenas o trabalho e a expertise para a gestão do serviço. A Casa Brasil não tem fins lucrativos? Não. Nenhuma organização social, nenhuma, tá, tem fins lucrativos. Todas são sem fins lucrativos. Não, esse meu questionamento era só para a gente ter uma resposta completa e fora, tá? Obrigado. Presidente, eu tenho um compromisso às 5 horas, eu até queria pedir a liberação e autorização da excelência que eu vou me afastar às 5 horas. Eu só queria fazer uma pergunta para o secretário. Ele vai entrar agora, vai fazer... Eu sei, mas só uma perguntinha que eu vou ter que me sair aqui do plenário. Fica à vontade, vereador. São duas perguntas, bem na verdade. Primeiro, nós já temos hoje, para botar a funcionar o hospital hoje, nós já temos um valor, e já foi feito esse levantamento para fazer operacional, mas já teria esse valor? É a primeira pergunta. E o seguinte, mediante as informações que eu tenho, para cada paciente que chega na nossa UPA, ela custa R$ 72,00 por pessoa. E nós estamos recebendo, a capacidade da nossa UPA seria para 3.500, 4.000, isso eu gravei no dia da inauguração. E nós estamos atendendo 7.000. Não teria como nós fazer um cadastro de atendimento dessas pessoas que estão vindo dos outros municípios e cobrar esse custo mesmo que zero, e cobrar dos municípios que fazem parte da comarca? Essas duas perguntas que eu teria que fazer. Então, o doutor Leandro já vai responder a sua pergunta, e depois o doutor Leandro tem mais umas informações a passar para nós. Então, doutor Leandro, fica à vontade, doutor Leandro. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. A sua pergunta, a segunda pergunta veio em relação à UPA, não ao hospital, né? Infelizmente não é possível fazer essa cobrança. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma pactuação entre municípios, né? Porque a gente não tem um controle, até porque a gente tem a obrigação legal de atender na UPA situação de urgência e emergência, né?
E não há um consórcio público, não há entre municípios a cobrança, não existe taxa de atendimento. Isso, infelizmente, para nós que estamos atendendo grande parte de outros municípios aqui, ainda não se tem essa previsão dentro do Sistema Único de Saúde. Quanto ao valor, foi o valor do... Não sei se eu respondi a segunda pergunta. Não é possível nesse momento. Da nossa UPA, a nossa dificuldade financeira, até futuramente, até para o hospital. Tá. Hoje, para atender o município de Biguaçu, nós teríamos tranquilamente com 3.500 a 4.000, seria mais ou menos o nosso atendimento de Biguaçu. A UPA hoje... A UPA hoje vocês nunca fizeram esse tipo de, mesmo que para não cobrar ou para não cobrar, esse acompanhamento, ver quantos atende Biguaçu, quanto é que atende Antônio Carlos, quanto é que cobra de Governador Celso Ramos e os outros fora? A minha pergunta é essa, porque hoje nós estamos bancando um custo a mais, muitas vezes estamos tirando médico para botar mais especialidade dentro da UPA, que também não é a finalidade da UPA, estamos tirando dos interiores, muitas vezes, até atendimento, entre aspas, né? E onde é que nós poderíamos cobrar quase que 50%. E a outra seria, se realmente já tem, a primeira pergunta que eu fiz, realmente ver quanto é que fosse operacional no hospital, quanto é que custaria. O vereador Wilson, ainda em relação à UPA, reitero o posicionamento no sentido em que não é possível efetuar a cobrança, né? Entretanto, algumas medidas estão sendo feitas e números apontam que 30% a 40% de atendimento realmente são pacientes de fora, né? A UPA de Biguaçu é uma UPA porte 1, né, que segundo o Ministério teria que atender até uma população de 100 mil habitantes, UPA porte 1, com atendimento máximo diário de 150 pacientes dia, né. Principalmente na segunda e sexta-feira a gente tem atendimentos de 300 pacientes dia, né, principalmente São José e cidades vizinhas, né. E nesse sentido, o que a gente está fazendo? Dentro do Sistema Único, através das inúmeras portarias que são publicadas, a gente está tomando providências, né, obviamente, para priorizar o nosso município, né, que paga os impostos aqui, né, e talvez também, em virtude da dificuldade do acesso em outros municípios, a gente acaba se tornando uma referência, até porque a UPA hoje de Biguaçu, oficialmente é a única funcionando em toda a região continental da Grande Florianópolis, tá? E a primeira do estado a ser qualificada, né? Então isso, com o trabalho, acaba tornando-se referência, né, e objeto de vinda, de referência para outras pessoas. O que a gente está fazendo é recadastrar todos os municípios de Biguaçu, né, atender, criando critérios objetivos para atender somente situações de urgência e emergência, né, e reencaminhando o paciente de outros municípios para o seu município de origem, né. É uma situação difícil de se lidar, né, a gente, inclusive, há 2 semanas atrás, a gente fez uma situação como essa, um paciente acabou até registrando um boletim de ocorrência, né, porque a gente quer priorizar o município de Biguaçu, até porque a gente quer melhorar o serviço. Por outro lado, a melhora do serviço acaba tornando referência para outros municípios, e não podendo negar, a gente está no meio termo e querendo tomar providência, só que a providência fica limitada na própria legislação, né, porque todo o atendimento profissional que está sendo pago naquela unidade, né, está sendo pago pela gente com recurso do Ministério da Saúde também, né, uma contrapartida. Mas realmente a UPA hoje, oficialmente, se fosse voltada apenas para o município de Biguaçu, a gente estaria com melhores resultados, né. Em relação ao valor do hospital, um valor final, se colocar 100% de atendimento, e isso levando a estrutura inicial, né, seria na ordem de 3 milhões, como a vereadora Magali respondeu. Será uma estimativa, né? Estimativa. Não, vou só finalizar. O secretário tem mais alguma colocação para finalizar? Não, gente, até que tem eu acho que ficou algumas dúvidas, né? Até porque como a gente também é morador de Biguaçu, a gente também é questionado algumas situações em relação às organizações sociais, né? Vou ser bem sincero para vocês que eu não sou fã de organização social, mas acabei aderindo e estudando o tema em virtude da complexidade que é o sistema público de saúde, né? A organização, para quem não sabe, né, juridicamente falando, ela é uma associação
ou uma fundação qualificada como organização social, né? A Ferro e Fogo é uma entidade privada sem fins lucrativos, né? E a cobrança, na verdade, ela se limita à taxa de administração, né? Que a taxa de administração é que gerencia o custeio de uma organização social, né? Isso de modo geral, né? Então, como eu falei, eu não sou fã, né? Mas eu vou algumas situações aqui que a gente gostaria de ponderar, principalmente na complexidade que a gente enfrenta diariamente no serviço público, que a própria organização ela já veio com esse intuito, principalmente com origem aí de São Paulo, né? Em que pese a própria legislação federal que trata sobre o tema está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal há 13 anos, né? E não se tem um posicionamento definitivo, também com 2 votos favoráveis à organização social. Por isso que essa divergência de Ministério Público, Tribunal, é porque a discussão está em Brasília, né? Está em Brasília. Essa discussão a gente está acompanhando, a liminar para suspender todos os contratos pelo Brasil, ela foi negada, ou seja, estão funcionando, né? O STF deu o ok via liminar, mas a decisão final sobre o tema ela ainda vai acontecer, né? Mas já tem 2 votos favoráveis à manutenção das organizações sociais no Brasil. Apenas uma observação no voto, foi no sentido em que pese também a Lei 8666 permitir a dispensa de licitação, está lá, bem claro, escrito, né? Artigo 24, se não me engano, o inciso 30 ou 18, essa dispensa ela não seria permitida, né? Teria que ser um processo licitatório, né? Teria que dar condições de igualdade para qualquer organização estar participando de um processo dessa natureza. Então, por isso, em relação ao funcionamento efetivo do Ministério Público, Judiciário, né? Recentemente, o próprio Judiciário aqui, o desembargador ali na segunda Câmara, acabou revogando uma liminar, permitindo o Hospital Florianópolis também para passar o gerenciamento para uma OS, mas também é pela praticidade e agilidade do serviço público. Hoje, se um equipamento, que nem hoje, oficialmente, está em manutenção, até vou anunciar, o raio-x da UPA, quebrou uma placa, essa placa ela vem de Minas Gerais, então eu tenho que fazer um processo licitatório, né, para trazer de Minas Gerais a maior agilidade que se fosse uma entidade privada, a placa estava aqui no dia seguinte. Só a título de exemplo, e é uma situação que ocorre hoje, e que isso não limita a questão dos equipamentos, né, a questão de manutenção, questão de substituição de profissionais. Hoje, se um médico pedir demissão para substituir, seja ele efetivo ou não, se for efetivo, até ele assumir a 60 dias, né, e se efetivamente vai assumir, a questão realmente da agilidade do serviço público, a questão de compras, de medicação, na verdade não é feita uma licitação, normalmente pelas OS é feita uma cotação, um registro, né, entre todas, e principalmente se a OS tem mais números, eu compro a maior quantidade, o valor normalmente é mais barato que a gente comprando apenas para o município de Biguaçu, né, que lá eles compram em grande escala. Então, dito isso, nesse sentido, eu sou, nesse momento, favorável à questão das organizações sociais, né? Mas também reitero que a discussão do modelo de gestão do Hospital de Biguaçu, ele está sendo discutido através de uma comissão que foi instituída, né, que inclusive a Comissão de Saúde dessa casa faz parte, presidente, e que de lá vai sair realmente o melhor modelo que será gerenciado, seja através de um... É nacional. Nacional. Não, teria que se qualificar aqui. Nada impede de vir uma... Mas ela tem que qualificar no município. Já teve uma lei que passou pela Câmara. Já tem. Já tem. Uhum. Não, mas isso acontece. Não, bom, em relação ao medicamento, como bem observado pelo vereador Nino, hoje o nosso grande problema é que a gente abre uma licitação, a gente contrata a empresa, que na verdade é a empresa que normalmente ganha, é uma intermediadora, né? E aí dá o problema no distribuidor e ele não entrega.
e aí eu não consigo, eu vou ter que abrir um novo processo, porque se eu faço uma dispensa, né, a gente está infringindo a lei, então eu vou ter que rescindir o contrato, só que para mim rescindir o contrato eu tenho que notificar, eu tenho que assegurar ampla defesa do contraditório, eles vão responder via ofício, né, eu tenho que dar prazo para eles responder, depois eu vou ter que inabilitar, depois eu vou ter que abrir um novo processo, e isso nós já estamos em 45 a 60 dias, com medicamento faltando no posto de saúde. Sim, obrigado, Cláudio. Então, assim, vereador, realmente a gente tem a lei, a gente tem a lei municipal já, a gente já tem a lei municipal, né, para qualificação, né, inclusive já tem, parece que duas OS já qualificadas, né, mas ele é aberto permanente, ele não tem uma data pré-fixada, né, já tem a lei e tem um decreto que a qualquer momento qualquer OS pode se habilitar. Então, para gerenciamento ainda não. A gente está discutindo, como eu disse, na questão da comissão, que foi uma comissão criada especificamente para trabalhar nesse sentido, né? Bom, o benefício... A questão, vereador Douglas, em relação ao setor... O benefício que eu gostaria também está sendo estudado nessa própria comissão a questão dos planos de saúde, setor privado, se vale ou não vale a pena, né? Porque eu costumo dizer também, gente, que o paciente do setor privado, ele também é um paciente SUS, né? Só que ele paga e ele tem um convênio, né? E talvez não seria nada, extrapolar alguma... Até porque nada normal a gente também atender e ganhar um valor do privado por isso. E digo isso porque já tem decisões, inclusive judiciais, que permite o paciente do SUS que tenha convênio a gente cobrar do convênio. Já faz? Automaticamente. Então seria vantajoso. Exatamente. Hoje exatamente, tinha decisões judiciais, mas o SUS hoje já tem os sistemas da Agência Nacional de Saúde com o SUS, ela consegue ver se aquela pessoa tem um convênio exatamente para ressarcir, uma vez que ele paga, ele tem que ressarcir o SUS. Né? O valor é alto que compensaria de certa forma o não... não assim... A ideia é apenas fazer com que o comprometimento seja feito. Não repassa. Não, porque você disse na sua falação que quando o hospital tem só SUS, ele recebe um valor. Sim. Mas é por conta disso. Nesse caso, receberia. É que, assim, numa análise bem prévia, o custo de um paciente privado paga um paciente SUS. Assim, numa análise bem superficial. Só que a gente tem que ver que esse paciente SUS, ele também poderia, privado, ele também poderia estar lá como paciente SUS. Então, seria vantagem, uma análise bem preliminar, gente. Não tem nada definido, está sendo discutido em comissão, mas seria, de certa forma, vantajoso. Bom, gente, eu só fui contribuir um pouquinho. Presidente Mano. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, eu acho que foi produtivo alguns esclarecimentos foram feitos, e eu tenho certeza que futuramente, quando começar a se concretizar, na verdade, a abertura do hospital regional, através da OS ou através de qualquer entidade que venha administrar, ou mesmo a prefeitura, nós vamos estar por dentro e eles vão vir nos prestar mais esclarecimento para nós. Eu quero agradecer aqui o diretor diretor técnico, diz Romero Leno, o administrador hospitalar, o Wilson Keller. Quero também cumprimentar o Dr. Heron, nosso médico regulador. O Sávio também, que é um colaborador também, que veio para ajudar no município de Iguaçu. Agradecer o Dr. Leandro. Também já fica o convite aos novos vereadores, se quiserem acompanhar eles na visita até o hospital, estão todos convidados. E não esqueça a Comissão de Saúde, que amanhã às 14 horas, né, tem uma reunião na CIBIG, juntamente com a doutora Deise, que é a nossa amiga, que veio nos ajudou muito no município de Iguaçu.
Está encerrada a reunião.